Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui à série de lives Desmascarando da Cerebral Influencer. Novamente, eu vou receber aqui na live anterior com ele. Vocês pediram para que eu o convidasse novamente. Então, olá, tudo bom? Tudo bom, Nathalie? Prazer falar com Tudo. você de novo. Prazer é todo nosso, viu? Muito Hum, obrigada. E estávamos ansiosos por tê-lo novamente aqui que conosco. bom. Eu também estava esperando ansiosamente. Ah, legal. Ah, Eu adorei o tema. Acho super legal, assim, e de suma importância o tema que a gente vai trazer hoje. Tem um pouquinho de polêmica com relação a esse tema, mas eu acho que justamente por isso que é importante que a gente fale sobre isso, né? Porque assim a gente consegue trazer luz a alguns aspectos que muitas vezes acabam ficando obscuros. Enfim, na nossa live anterior eu adorei quando eu te perguntei por que sexo era um tabu. E para mim, assim, me soou como uma lição de vida mesmo. Eu tava até comentando como me surpreendeu aquela live no sentido de como que falar sobre sexualidade, na verdade, pode trazer para nós entendimento sobre o ser de um aspecto mais profundo, assim, né? E não sobre um âmbito superficial, como o doutor mesmo falou, né? Que a gente acaba vendo. Então, normalmente a gente fala desse tema e dá a impressão de que a coisa vai se tornar vulgar. Mas eu adorei a sua abordagem de verdade, assim, achei que tocou na minha alma. E tenho que certeza que na bom, alma das pessoas que assistiram também. Então, eu tô que bom. super ansiosa para falar sobre mitos sexuais, tá? Então, Eu separei aqui algumas perguntinhas para fazer, mas aí ao longo do processo, quem quiser perguntar, enfim, eu tentei separar os mitos que são mais comuns para a gente tentar conversar um pouquinho hoje. E eu acho que é importante a gente começar falando sobre como que esses mitos sexuais eles acabam originando os distúrbios sexuais. De que forma que eles afetam? pela sorte ou por sorte, primeiro boa noite para todo mundo, né? É um prazer muito grande, mas por sorte de quem trabalha com sexologia, ao invés de deparar com problemas sexuais que têm neuroses profundas, problemas orgânicos sérios ou problemas psicológicos profundos, muitos deles vêm apenas por mitos sexuais, apenas por mentiras que para aquela pessoa tem força de verdade. E o mito sexual, ele tende a aparecer em cima, é mais fácil ele aparecer quando você está no meio onde o sexo é tabu, onde há muita ignorância sexual, no sentido de ignorar. Como você colocou bem, a questão de mitos é uma questão que tem outros tipos de visões. Nós vamos falar aqui de uma maneira mais prática, mostrando, por exemplo, um homem que acha que ele nunca falha, porque ele está inserido numa cultura que ninguém conta derrota, ninguém conta falha. Ele mesmo, quando está no meu consultório, ele fala: doutor, eu realmente nunca comentei para ninguém. Então, e se aquele homem falhou uma vez, ainda mais aquele que nunca tinha falhado, ele começa já a entrar na outra relação, pelo mito que ele tem, que o homem não falha, com muita ansiedade antecipatória. A gente fala, ele fica espectador ferrenho de si mesmo. Ao invés de ficar no palco, tendo a intimidade com a parceira, ele fica na plateia, porque ele está preso a esse mito que o homem não falha. E na hora que ele fica como espectador, a angústia vai sendo crescente. A primeira angústia é se ele vai ter ereção ou não vai ter. A segunda, se ela vai manter ou não vai manter. A terceira, se ele vai conseguir ter o coito ou não vai conseguir. Tanto que ele tenta conseguir o coito rápido. Mas no momento que a angústia vai aumentando, as sensações sexuais vão desligando, vão desaparecendo. Aí o que acontece com o organismo como um todo? Ele falha novamente e começa o ciclo vicioso. Medo de falha de novo. Então, pelo fato dele estar inserido numa sociedade onde o homem diz que não falha, e nós sabemos que é super normal falhar,
Na verdade, a falha te coloca onde você está realmente. Às vezes você está muito ansioso, vai envolver com a parceira com muita ansiedade. Não adianta tomar esses remédios que facilitam, por exemplo, a ereção. Eu tive recente um rapaz de 23 anos, tomou 5 sildenafila, não faz mal, porque né, depois no outro dia, porque ela cobrou que no outro dia ele teria que funcionar, ele tomou 9, quer dizer, 450 miligramas, e não deu resultado nenhum. Porque, na verdade, né, Nathalie, você que é psicóloga e tudo, é muito fácil entender que ele não estava vivendo o que está vivendo. Ele não vive o que ele está vivendo porque ele está preso ao mito. Né? Muitas mulheres fingem orgasmo, por exemplo, porque estão presas ao mito. Ali tem um monte de mitos. Um é que o homem faz ela chegar. Então, para ele ficar satisfeito, eu vou fingir. O segundo é que toda mulher tem orgasmo, e orgasmo pelo coito, que é uma grande mentira. E então o mito, infelizmente, ele permeia a maioria das disfunções sexuais. Graças a Deus, por um lado, é lógico que nem todos os mitos e nem todas as pessoas você tem facilidade de desmistificar. O Einstein mesmo dizia que é mais fácil quebrar um átomo que quebrar um mito. Né? Não é tão simples quebrar um mito. Mas não esse mito nessa visão aí mitológica, mas o mito que veio em função de ignorância, de ignorar, de desconhecimento. Não é ignorância no sentido pejorativo, não. Então, os mitos têm um papel super importante na gênese, na origem das disfunções sexuais. Tanto que eu estou pensando em fazer um livro agora de 50 mitos, não tem 50 tons de cinza. Então, nós vamos colocar os 50 mitos que eu mais deparei no consultório. Em 1987, eu fiz um vídeo com o pessoal, até uma era empresa que tinha pessoas donas do Maxud, e a gente fez um vídeo que era mitos sexuais, mentiras com força de verdade. E eles seriam vendidos na época pelo Carrefour e tudo. Foi um vídeo que esgotou rapidamente, depois nunca mais reproduziu-se, e eu coloquei os 10 mitos mais frequentes entre os homens e os 10 mitos mais frequentes entre as mulheres, e que acabam levando as pessoas a terem dificuldades de uma sexualidade saudável, prazerosa, em função do mito. Essa parte do ciclo vicioso realmente é verdade. Existe, inclusive, um psicólogo que ele fala exatamente dessa questão, né, de quando as pessoas... Ele primeiro usa uma questão da síndrome do pânico, que muitas vezes a pessoa que tem primeiramente a síndrome do pânico, ela fica tão apavorada que aquele medo de passar mal faz com que ela passe mal. Então ela começa a passar mal porque ela tem medo de passar mal. E isso acontece também com esses homens que acabam, né, tendo essa dificuldade de ereção. Então, ele até comenta em um dos livros dele que ele chama o casal no consultório e ele fala que faz parte do tratamento que esse casal não se relacione até a próxima consulta. E aí acontece que normalmente quando esse casal volta para a consulta, eles acabaram tendo relações, porque tirou aquela necessidade de... Como eles não podiam se relacionar e a coisa fluiu de uma forma natural, então eles acabavam com, né, a ausência do medo, se conectando como casal novamente. Então, justamente, a importância da gente romper esse ciclo, né? Porque até falando sobre funções cerebrais, influencia mesmo. Na verdade, se ele tentar buscar, seja homem com urologista, seja mulher com ginecologista, alguma causa funcional, né, alguma causa que explique realmente orgânica ali nos órgãos genitais, não vai achar nada. E muitos vão até eles vão se decepcionarem, porque muitos decepcionam porque eles queriam achar uma causa física, mas não vão achar nada, porque isso tudo é processado na área que você trabalha muito bem, que é o cérebro. Isso tudo é o cérebro, que é o órgão sexual por excelência. E quando você faz isso é feito no mundo todo, que é proibir aquele jogo sexual padrão que está levando à disfuncionalidade, você já dá permissão para o casal brincar e focar no prazer do brincar. Então, na hora que ele brinca, tem prazer de brincar, ele desfoca do resultado. Normalmente, eu brinco com eles assim, para não falar deles não fazer, eu falo, não, eu quero que vocês caiam, sim, na piscina, mas a piscina rasa. Vocês vão voltar a ter um nado sincronizado como vocês tinham, mas não em piscina funda, e sim em piscina rasa.
A metáfora que eu uso é de não tentar ir para o fundo. Porque se for para o fundo e voltar a nadar bem, pode-se criar a ilusão que está tudo resolvido. Quem dera se o mito quebrasse tão fácil assim. Ele vai ter 200 relações boas, ou ela vai ter 100 orgasmos depois, que ela não tinha, e aí os 101 ela não tem, volta todo o processo de novo. Eu normalmente falo, não vai para o fundo, porque se você nadar bem, você não resolveu o problema. Agora, se você nadar mal, a angústia é diretamente proporcional ao fracasso. Então, você vai sentir mais angústia. É por isso que aquele indivíduo com 5 comprimidos, né, de sildenafila, de Viagra, e era o original, ele não conseguiu. Não conseguiu no outro dia com 9, não conseguiria nem com 90. Porque para o remédio ajudar, o indivíduo tem que estar sentindo algum prazer. E ele estava praticamente suando, uma sudorese imensa, mãos frias. Eu brinco, ele não estava vivendo o que ele estava vivendo. Quem estava lá com a mulher, com a parceira dele, era o pênis, mas faltava o órgão sexual mais importante, que é a cabeça dele, ele presente ali naquele processo, né? A gente teve um comentário aqui, colocou assim, tem uma outra questão que a maioria dos homens não acredita que tem um problema, a não ser que a parceira se queixe. Não é mesmo, doutor Gerson? É isso mesmo? Às vezes, assim, eu diria que muitos percebem quando ele começa a falhar, e até mesmo antes dele falhar, ele percebe que ele está fazendo sexo muito rápido, com medo da falha. Às vezes o cliente chega no consultório e diz, doutor, eu não tenho uma experiência de falhas, porque eu normalmente, já de 1 ano para cá, 2 anos para cá, a partir de 49, 50 anos, e que normalmente as mudanças da resposta sexual acontecem, ele não percebe a falha. Ele não percebe que falhou, mas ele está fazendo muito rápido. Aí, nesse caso, é muito comum a parceira falar, poxa, eu ainda não estou excitada, eu ainda não estou preparada e você quer fazer. Mas, às vezes, ele procura, os homens procuram mais que as mulheres em relação a problemas sexuais. A minha clínica eu tenho 60%, 65% de homens, porque se tem uma tragédia que ele não sabe lidar bem, é a tragédia da cama. Né? Num meio, né, onde todo mundo diz que é vitorioso, né? Todo mundo diz que não tem problema. Ela complementou aqui que ela quis dizer que é na questão da EP, na ejaculação precoce. Foi super, o comentário dela é super correto, porque o que perturba mais o relacionamento, e no caso a sexualidade feminina, não é a disfunção erétil, é a ejaculação precoce. É lógico que ela quer que ele trate da disfunção erétil. Ela deseja que ele trate, ela quer ajudá-lo, ela pergunta muitas vezes ao ginecologista sobre um profissional que ele possa indicar. Eu recebo muitos clientes ginecologistas, homens com disfunção erétil, mas o que mais perturba a mulher é quando o homem tem ejaculação precoce. E perturba de uma forma errada, sabe, Nathalie? Porque ela acha que ele ejacula precoce porque ele é egoísta. E, na verdade, não é que ele é egoísta, ele tem uma disfunção, ele tem um problema, que é a ejaculação precoce. A disfunção erétil, em geral, quando o homem tem, ele espaça a vida sexual muito. Por quê? Ele evita, porque o medo de falhar é pior do que a falha. E aí ele espaça. E aí o que acontece com essa mulher? Ela pensa que ele tem outra, que ele não gosta mais dela, que ela não é mais atraente, mas ela é capaz de chamá-lo para uma conversa, buscar uma ajuda, e dificilmente a verticalidade se desajusta tanto quanto a ejaculação precoce. O comprometimento relacional, quando o homem tem ejaculação precoce, é muito grande, sim. Ainda mais são casais jovens. A ejaculação precoce é mais frequente em casais jovens. No meu consultório, eles vêm porque é a parceira que reclamou. Caso contrário, eles não procuram ajuda. Talvez eles acreditem que está dentro do esperado, né? Tipo assim, o que importa, e aí sim, né? Quase um machismo, mas é verdade. Antigamente, ser rápido era um homem que era rápido, ele era mais viril, ele era considerado mais viril, melhor de cama, vamos dizer, sexualmente. Era um cara mais poderoso. Hoje não, hoje o homem tem. Hoje as relações são 2 para 2, né? Ambos têm direitos e deveres iguais. Hoje o homem tem que aprender a controlar, não só pelo usufruir mais da intimidade, mas também facilitar
com que ela usufrua mais. Não é que ele vai fazê-la chegar ao orgasmo, mas ela está totalmente certa. Muitas vezes ele só vai por exigência dela. E, infelizmente, quando vai, às vezes, eu brinco que a água já está entornando. Não quer dizer que tem que separar, e eu nunca falaria para ninguém separar, isso não cabe a gente decidir. Mas os relacionamentos, às vezes, estão muito perturbados e aí torna mais difícil o tratamento. Não é só dar um antidepressivo, esperar o efeito colateral dele que você resolve, não. Você precisa de mais coisas. E tem muitos casos, Nathalie, que a mulher, quando vai no consultório com ele, pela ejaculação precoce que ele relatou, o urologista que encaminhou para mim, e ela vira e fala assim, ó, doutor, se o senhor tiver um remédio que faça ele retardar o tempo de rapidez do orgasmo dele, não vai resolver o nosso problema. Porque o problema meu com ele sexualmente é muito maior do que a dinâmica do sexo onde ele é rápido. Então, tem outras coisas, ele é rápido em tudo, na verdade. Ele não quer conversar, ele não entende que sexualidade à noite na mulher começa de manhã, ele não entende que sexualidade é uma coisa que tem que estar no momento emocional positivo. Então, eu acho, inclusive, se o senhor conseguir fazê-lo demorar mais, talvez até piore o nosso relacionamento. Eu queixo realmente dessa rapidez, mas eu queixo de muitas outras coisas e ele só está focando na ejaculação rápida dele. Mas é um mito. A ejaculação precoce, por exemplo, traz junto com a anorgasmia, com dificuldade de orgasmo, um monte de mitos. Em 2004, eu publiquei numa dessas revistas, Cláudia, a Marie Claire Nova, o tal do orgasmo sincrônico. Aquela bobagem de chegar juntos. De chegar juntos. Poxa, é dificílimo chegar juntos. E ninguém devia fazer do sexo o objetivo de chegar juntos. Na verdade, ninguém devia fazer do sexo uma avaliação de performance. E sim de entrega, de brincar, de prazer. E o resto é consequência, vamos dizer assim. Porém, na hora que a mulher põe na cabeça dela que tem que chegar juntos para satisfazê-lo, e ele normalmente chega mais rápido, nos movimentos respiratórios, grunhidos, arfares que ele tem naquele momento que ele está para chegar, ela começa a simular. E na hora que ela simula, ela vai acelerá-lo mais ainda. E para ela é mais fácil fingir chegar juntos do que fingir depois. Então, infelizmente, esse tal de orgasmo sincrônico, o chegar juntos como se fosse um modelo ideal, é um negócio que complica demais a vida em casal. Que talvez traga justamente essa questão de que, nossa, o casal tá tão conectado que até mesmo nessa hora essa conexão é tão grande e aí a gente tem um desejo, na verdade, da conexão com o outro e não necessariamente do chegar junto, né? O chegar junto seria só a forma de você dizer para si mesmo que o seu relacionamento amoroso tá bem sincronizado. E eu posso dizer para você, que muitos relacionamentos sincronizados, a mulher junto, né? Nem chega ao orgasmo e ela está satisfeita sexualmente, ou ela chega ao orgasmo, mas só com estimulação direta ao clitóris, seja oral ou manual, e independe de ter o orgasmo simultâneo. Fisiologicamente é muito mais difícil, porque o homem é muito mais rápido, a pelve dele e o orgasmo é cérebro, quase tudo é cérebro, mas tem que ter um mecanismo de vasocongestão pélvica para desencadear a resposta central. Não existe orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal. Agora, essa vasocongestão no homem é muito mais rápida, porque a pelve dele, a bacia dele, por mais gordo que ele seja, é uma bacia que a gente chama de androide. O volume dela é 2 a 3 vezes menos comparado às bacias femininas, que são 3 tipos. A ginecoide, que é a mais comum, a antropóide e a platipeloide, que é aquela bacia, não é só muito ampla, a anca muito grande. E nesse sentido, essas mulheres têm uma vasocongestão mais demorada. É lógico que o determinismo da sexualidade não é só a biologia. Existem mulheres que chegam muito mais rápido que os homens, até durante o coito. Mas, em geral, as mulheres chegam bem mais rápido que os homens. Os homens, chegam bem mais rápido que as mulheres. Por isso que o mais comum, às vezes, quando os dois têm orgasmo,
é ele chegar e depois ele ajudá-la a chegar estimulando, ou durante o coito ela vai estimular direto o clitóris, ao mesmo tempo que tem uma posição de coito que facilita ela estimular o clitóris. Ou então ela chega antes e aí depois existe o coito para que ele chegue. Agora, querer chegar juntos é uma tremenda ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer todo o processo. E, na verdade, sexualidade não é só os 6 segundos ou os 15 segundos de um orgasmo. Tem muito mais coisa do que isso. E o que você percebe no seu consultório que mudou a forma como as pessoas falam sobre isso? Ou que ainda as pessoas têm muita vergonha e muita dificuldade de falar sobre a sua própria vida sexual, sobre os seus desejos? Porque a gente tá, eu vejo assim, que dividiu um pouco, né, as gerações. Talvez essas gerações que estão vindo mais para cá, elas tenham um pouco mais de liberdade com relação a isso. Mas eu ainda sou de uma época em que a gente não falava muito sobre essas coisas, era feio, errado. Então, acredito que muitas pessoas acabam ainda tendo essa questão, né? Ou né, no seu dia a dia você percebe que não, que as pessoas já estão super adeptas a falar sobre isso, conseguem falar tranquilamente. De maneira nenhuma. Foi muito boa a sua colocação, Nathalie, porque é o seguinte, você traz a educação que teve, eu também trago, outras pessoas também irão trazer essa educação que tiver. É lógico que a gente está num processo de mudança e a gente vai fazendo reavaliação. Mas muito da forma que a gente foi educado, a gente traz para a vida da gente. Eu diria que a geração muito nova, ela pode até dizer mais liberada, mas eu não sei se isso é liberdade, porque elas estão presas à performance. Ah, tá. A performance. Quer dizer, hoje eu vejo moças novas, né, que não tendo orgasmo, chegam até a deprimirem. Porque tem que ter o orgasmo que o namorado cobra dela. Antigamente, a mãe dela, ou a avó dela, não podia nem ter orgasmo. Foi na década de 60 que começou-se a se falar no orgasmo feminino. Então, a gente saiu de um momento, de um pêndulo, numa posição ruim, para outro, inverso. Eu falo que a geração dos nossos avós, mais dos meus e tudo, era geração muito presa à culpa do pecado. Uhum. A geração muito nova é a culpa de não ter a performance idealizada. Eu até costumo brincar, eu já trabalhei pelo Fundo das Nações Unidas da População, FUNUAP, em projetos de sexualidade no adolescente, com adolescentes, eu brinco que o rapaz sempre, lá para trás, levava vantagem sobre a moça em termos de ter um órgão sexual a mais que ela não tinha, que é a garganta, que é o gogó, que facilitava ele contar muitas mentiras. Mas essa garganta, essa mentira, está muito presente entre as moças também. Elas estão mentindo demais. Às vezes uma conversa com a outra, pergunta o que é o orgasmo, se ela tem orgasmo, a outra diz que tem, pergunta uma outra, a outra diz que tem, e ela sente a pior moça, a pior, porque ela não tem o que as outras dizem que tem. Eu já vi situações muito peculiares, que a mãe sentia culpa por ela não ter, e aí achava que é porque o motel não era um lugar adequado para ela vivenciar, muito menos o carro. Aí ofereceu o apartamento, por mais que fosse difícil para ela, pela tradicional família mineira, a formação dessa mãe de deixar a filha dormir num quarto do lado. Chegou um momento que ela ofereceu, a mãe era separada, ofereceu o quarto dela para os dois. Porque achava que uma cama maior tal. E aí, quer dizer, a mãe, na verdade, estava na procura do orgasmo igual a ela. Igual a filha. E posso dizer para você o seguinte: quanto mais se procura, mais se cobra para tê-lo, menos chance dele acontecer. E volta na mesma questão que a gente estava falando do de antes, né? Aquele medo que vai te travar, que na verdade vai justamente brecar todo o processo, né? Que a gente precisa justamente do contrário nesse momento, né? A gente precisa ativar as áreas do cérebro de relaxamento, de prazer, de entrega, de outras questões, né? De vivenciar o momento. Isso, excelente. E que vão levar, Nathalie, aqueles... Hoje já se conhece bastante, ainda é uma caixa preta na parte de sexualidade, mas tem um livro que em 93 foi lançado, de Sexual Brain,
do Simon Levi. É um livro interessante, fala até as diferenças, fala nesses mecanismos cerebrais para explicar o comportamento, fala diferente de homem e mulher, em termos de cérebro, que a gente sabe hoje que a resposta sexual não é a mesma em homens e mulheres, mas uma coisa super interessante é que hoje se sabe que são neurotransmissores que o cérebro mobiliza para chegar aos órgãos genitais, norepinefrina, os bons seriam norepinefrina, nomes que podem soar como palavrões para quem não está acostumado, né? Mas norepinefrina, dopamina, ocitocina, melanocortinas. E o grande, que a dopamina é o mais importante. Na questão do orgasmo, tem a norepinefrina e a ocitocina. E os ruins seriam a serotonina, os endocannabinoides e os opioides. Hoje já está se desvendando um pouco. Pode ser que no futuro nós vamos conseguir dosar esses neurotransmissores, porque hoje nós só conseguimos dosar mal os hormônios que influenciam nos neurotransmissores, mas a coisa está caminhando, já se tentou recentemente, foi tentado há 5 anos atrás, a medicação que, funcionando como dopaminérgica, aumentando dopamina, poderia melhorar a libido da mulher, mas os efeitos colaterais, os efeitos positivos foram ruins, os colaterais foram muito grandes. Agora saiu em junho de 2019, saiu uma outra que é nas melanocortinas, uma injeção que a mulher tomaria 40 minutos antes, aplicando na face interna da coxa, no abdômen, e ela teria uma resposta sexual melhor, um desejo maior. Mas dá muita náusea. E muitas mulheres teriam que tomar esse remédio tomando antiemético antes. Quer dizer, um remédio que as náuseas poderiam até gerar vômito. Imagina dentro de uma intimidade esse processo aí. E eu acho que esse remédio não teria, de maneira nenhuma, boa aceitação, porque implica no sexo para a mulher programado. E a mulher não gosta de sexo programado. 40 minutos. E o remédio é caro, vai acontecer igual aconteceu no início com Viagra, lá em 98. O homem tomava e queria ter sexo de qualquer jeito, porque ele tomou um comprimido que é realmente caro. O dela seria muito mais caro a injeção e o indivíduo teria que ter sexo com ela. Quer dizer, é coisa terrível, né? Se você não garante, como hoje você consegue no homem, com uma tadalafila diária, você consegue garantir espontaneidade total a ele. Quando a gente fala assim de desmistificar, pode me corrigir se eu estiver errada. A gente está falando de trazer conhecimento, né? De gerar consciência e tudo mais. E pensando nessa geração nova que está vindo aí, na verdade, algumas questões elas estão ficando para trás. Por exemplo, algumas questões relacionadas a mulher e a sexualidade da mulher. Hoje a gente vê que existe uma liberdade maior com relação a isso, né? E que está se gerando já pessoas com uma cabeça diferente do que a gente tinha antes. Porém, com tudo isso, eu vejo que algumas práticas, como a questão dos nudes, que hoje em dia é muito comum, assim, tem se tornado, enfim, questões corriqueiras. O doutor acredita que a gente pode chegar numa banalização do sexo? Porque eu percebo isso um pouco, sabe? Como se antigamente fosse algo muito sério e hoje em dia não fosse nada. Não tivesse muito significado. Então, de um extremo a outro. Antigamente era algo que, nossa, era totalmente proibido e parecia uma coisa totalmente errada. E hoje em dia é só um nudes. Eu concordo com você e provavelmente tem pessoas que não vão concordar com a gente, mas eu tenho muito medo. Eu brinco, quando eu dou uma palestra, que eu torço para que o conceito sexo, que inicialmente não estava ligado nem à reprodução, porque a ideia original de reprodução era alguém que queria um filho, uma mulher queria um filho, esse filho era gestado no coração, depois deslocava para a barriga, até bonito simbolicamente, e aí o neném nascia. Não se sabia que era um espermatozoide, era alguma coisa que o homem colocava, que unia um gameta da mulher, e aí tinha a reprodução. A ideia original era gestar no coração, depois
não se conhecia nada lá de dentro, imaginava que ele podia passar para o útero, que nem se falava em útero, e saía pela vagina. Essa era a ideia original. Então a gente saiu de um sexo reprodução, que infelizmente muitas convicções religiosas muito ortodoxas só falava sexo para reproduzir, sexo para finalidade reprodutiva, já condenava um pouco o sexo prazer de uma forma errada, mas eu acho que ela já imaginava que podia chegar onde infelizmente pode chegar, que é a banalização total. Né? Você não entender sexualidade dentro de um contexto afetivo, numa emoção positiva, numa comunicação fantástica e prazerosa, mas não restrita aos segundos de orgasmo. Para mim, sexualidade humana envolve no mínimo esses 4 parâmetros. Afeto, eu acho que um sexo sem afeto, como o Ricardo Cavalcante gosta de colocar, é uma ginástica, um espasmo, um reflexo. Mas quando eu falo em afeto, não estou falando em fazer um contrato duradouro para a vida toda, eu estou falando de alguém que relaciona com o outro num contexto afetivo, num momento de emoção boa, porque fazer o sexo super tenso, num lugar perigoso, eu não entendo como é que alguém pode achar que isso é sexualidade humana, numa comunicação que até na própria intimidade, o antes e o depois é tão importante quanto o durante, mas eu diria que mais ainda, né? E o prazer ou a satisfação deveria vir nesse processo, que não depende do orgasmo. Infelizmente, do sexo reprodução, a gente foi para o sexo pecado. Né? Aí entrou realmente muita gente sofrendo, né, do prazer, porque a punição pelo pecado era muito grande. Caminhamos para o sexo performático, que é essa banalização, que eu não sei se vai chegar a um extremo muito grande, para depois, que é o meu sonho, que vem o sexo-amor. E o que é a palavra amor? Eu até vou fazer um workshop de amor e vinho, não tem nada a ver com sexualidade, mas amor, que eu aprendi com o meu guru, Volber de Alvarenga, é gratuidade. Amor é aquele processo que você vive, onde o dar e receber se funde numa coisa só. Mas a palavra que caracteriza mais o amor é a gratuidade. Então, no dia que as pessoas entenderem realmente a frase do Rubem Alves, que dizia, bem claro, que fazer amor é brincar, e quem brinca já chegou e não tem que levar a lugar nenhum, aí eu vou ficar feliz. Aí eu vou entender realmente a palavra amor. Porque é a gratuidade, é brincar. É brincar. Não tem que levar a lugar nenhum. Hoje acho, então eu brinco que muitos homens, quando propõem a mulher fazer amor, na verdade fazem sexo. Porque o foco está na ereção, está no coito e está no orgasmo. Fazer amor, o foco está no processo. Está no brincar e no prazer do brincar. O resto, é consequência. Eu não sei... que nenhum dos dois seja errado, né? Depende de qual é o seu objetivo. Né? Sim, não tem dúvida. Qual que é o objetivo daquelas pessoas naquele momento? Porque às vezes pode ser que elas tenham um objetivo único, exclusivo ali de se relacionarem por aquele momento e não de terem uma relação após aquilo. Mas quando você fica numa relação após, né? Não, de maneira nenhuma eu estou condenando o sexo casual. Outro dia mesmo também fiz uma live com uma pessoa, uma influência aqui, conhecida demais, e ela estava falando muito da mulher não ficar presa, que teve uma relação, tem que continuar depois e tudo. Eu só chamei a atenção, é que o momento não é um momento com a pandemia apropriado da gente conhecer pessoas pelos aplicativos e ir conhecer na realidade. O momento é para você conhecer essas pessoas no aplicativo, muito mesmo, virtual. E na hora que as coisas acalmarem, seja como vai acontecer, aí você pode até ter mais... vai ser muito mais gostoso o conhecimento real e não mais virtual da pessoa que você conheceu há muito tempo. Mas eu, às vezes, chamo a atenção de alguns clientes que estão querendo entrar nos aplicativos e conhecer. Eu acho que nesse momento, que você pode envolver, inclusive, a gente escreveu um trabalho e eu fiquei muito feliz, junto com o pessoal da Federal aqui de Minas Gerais e junto com uma psicóloga, na verdade, uma estudante de psicologia que está trabalhando com a gente, que saiu na principal revista de sexologia do mundo, que é Archives
of Sexual Behavior, com o professor Selmo, com o professor Aguinaldo, nós fizemos um trabalho que virou a editoria dessa revista, que é o Sexo em Tempos de Pandemia. Né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados de não querer. Agora, eu não sou contra o sexo casual. Eu acho que, às vezes, alguém está morando há 10 anos com outra, não tem mais nada a ver ali o que eles estão presos apenas pelo casamento, é hostilidade constante, vivem o sexo, para mim, mais desrespeitoso que de alguém que conheceu uma outra pessoa num momento de afetividade e foram para intimidade sexual. Né? Então, de maneira nenhuma, eu sou contra esse... E ninguém deve esperar. O problema grande hoje, muito grande também, que atrapalha muitas pessoas, é a idealização em tudo. Né? Todo mundo quer o emprego ideal, todo mundo quer o casamento ideal, quer a live ideal. Quer dizer, a gente fica sempre buscando ideal, esquecendo que ideal é sempre alguma coisa que está nas estrelas e nós vamos ficar no meio do caminho. Eu aprendi com o Volbe que o ideal é coisa da cabeça, o real é coisa da ação. A gente tem que... É lógico que a idealização em tudo que você faz no início é bom, mas como a paixão tem que acabar. A paixão, né, se ela não acaba, a gente não pode deixar o enamoramento acabar. Mas a paixão, quando ela mantém, ela é desastrosa, né? Agora, é um afrodisíaco violento, né? E não muita gente nada. Viciada nesse sentimento, né? Só assim. Totalmente viciadas. Só isso. Precisam disso o tempo todo. E E existe uma frase até da Melanie Klein que ela fala justamente isso. Que se você não consegue sair desse estado de paixão, isso também te acarreta uma doença. Porque você precisa compreender que aquela pessoa é uma pessoa real. Né? Isso então, mesmo. assim, essa idealização ela é importante, necessária no início, mas você precisa trazer aquela pessoa para um contexto de realidade. Senão você vai acabar se perdendo ali, né? Porque o outro nunca vai conseguir satisfazer todas as suas expectativas, né? Porque são expectativas idealizadas. O outro vai sempre nos amar da maneira que ele consegue, não da maneira que a gente quer. Eu vi Raí Guedes, doutora Raí Guedes, colocando uma coisa que é interessante. A gente exige do outro que a gente não é capaz de dar. Por exemplo, não tem jeito de exigir amor do outro ou respeito do outro se a gente não oferece. Né? Eu falo que amor não tem via única, é via dupla. Se você ama alguém que não te ama, isso não é amor, isso é doença. Amor é sempre em via dupla. E as pessoas querem, né, cobram do outro. E eu aprendi também com o meu guru aí, que eu coloquei, que a gente está forte quando a gente está amando. E a gente está fraco quando a gente quer ser amado. Todo mundo, na verdade, quer ser amado, mas poucos querem realmente amar. Amar dá um trabalho desgastado. Não é amar o outro, não. Apenas, não. O semelhante, ou o parceiro, ou a parceira. É amar o trabalho, é amar os filhos, é amar a vida. Você falou tudo. As pessoas que você não gosta. Nossa Senhora, isso. Na verdade, a gente tem uma... Porque dá um trabalhão tremendo. Né? Afeto, paixão, não. São coisas gratuitas, podem brotar e beleza. Há pessoas que não têm nem afeto, têm doenças, distúrbios afetivos, quem trabalha em psiquiatria sabe, são distúrbios mais difíceis, né? Um sociopata, ele não tem consciência nunca que ele está fazendo mal, roubando uma merenda de crianças que precisam, não, ele... Agora, a gente está falando de um sentimento muito mais forte, que ficou durante muitos anos para os poetas, e que, na verdade, né, que é o amor. É por isso que eu brinco, não sei se da outra vez eu falei, que se eu largasse sexologia, eu ia fazer amorologia, que é uma ciência do amor. Né? Alguém fala que eu faria enologia, quer dizer, eu iria aprender a fazer vinhos, que o meu hobby é vinhos. Mas amorologia, eu falo que é a ciência dos 3 Hs. Um H de humor, quem não sabe brincar, não sabe amar. Eu tenho muito medo das pessoas sérias, demais, rígidas. Eu gosto muito de crianças brincando. Eu acho que Então, o primeiro H é do humor. E aí, quem quiser ver um filme, o do Michael, o Anjo Sedutor, com John Travolta, ele vem à Terra para tentar, inclusive usa uma britadeira, para tentar
amaciar o coração de um homem que não consegue amar. E aí, uma hora ele é criticado e fala que você não vai aprender a amar nunca, você não sabe brincar. O segundo H, e veio para mim essa ideia do humor. O segundo H é da humildade, que é condição fundamental para a aprendizagem. Em matéria de amor, nós somos eternos aprendizes, como na vida. E o terceiro H é da honestidade. Honestidade que não tem nada a ver de ser fiel ou de ser infiel. É honestidade com seus sentimentos. O que você dá conta, né, de viver ou não viver, de romper ou não romper, de mudar ou não mudar, de perder, que é condição fundamental para ganhar. Você tem que ser honesto. Então, honestidade, humildade e humor são condições fundamentais do profissional que pretende trabalhar em amorologia. E no futuro, talvez, conhecendo mais o cérebro, como todo mundo está conhecendo bioquimicamente, quem sabe vai ter um remedinho que vai ajudar também. Resolver não vai resolver. É igualzinho achar que remédio vai fazer a mulher ver, tomar e ver o parceiro como alguém interessante para ela, ou ela vai se sentir interessada porque ela tomou um remedinho que aumenta. Não é assim. Né? Ó, Eu a acredito. Márcia, ela colocou aqui um comentário que eu achei sensacional, de verdade. Eu tinha até pensado em falar sobre isso, mas aí eu acho que a gente entra mesmo nessa questão assim de relacionamento amoroso, tá? E não da questão só Dos do mitos. sexo. Mas ela colocou assim, ó, as pessoas se apaixonam pela história. E é exatamente isso, né? Eu acho que o amor, ele nasce da conversa. Né, a gente vai se interessando por aquele outro ser que está ali, né? E aquele ser, ele é a história dele. Então, não existe amor sem relação, né? Sem conversa, sem que você conheça aquele outro, né? Eu acho que o amor, ele vai brotando. E talvez por isso que a gente se apaixone por pessoas que trabalham com a gente, que talvez à primeira vista, e se apaixone não no sentido romântico, mas muitas vezes você cria um laço, uma amizade, porque você vai conhecendo aquela pessoa mais e começa a admirar cada vez mais, e aquilo acaba se tornando um sentimento de amor, uma amizade, uma parceria, e muitas vezes até casamento também, né? Não tem dúvida. E o amor, na verdade, é algo que você pode construir. Né? Que você pode não, você deve construir. Ele nunca acaba assim no sentido seguinte, não, agora eu tenho uma dose boa de amor, tá finito. Não. Amor é construção todo dia. Altos benefícios, mas altos custos. Não é fácil amar, não. É muito mais fácil ser amado. Por isso que todo mundo quer ser amado. E quando a gente fala ainda sobre esses mitos, assim, sobre essas coisas que a gente acaba acreditando, existe realmente um ponto G? Eu já vi gente dizendo sim, não. É não. É não. Quando eu fui presidente da comissão científica de um congresso mundial de sexologia no Rio de Janeiro, eu trouxe o indivíduo que era mais badalado em defender o ponto G. Que G vem de Greifenberg. Um ponto que estaria ali na parede antero-superior da vagina e que provocaria furor. Né? Na verdade, vamos usar a palavra furor. É total. Não, ali na parede antero-superior da vagina tem uma área que envolve o clitóris. Porque o clitóris não é só o que está externando, que está no exterior. Você tem a haste do clitóris. E quando você trabalha ali com o dedo, estimulando essa área, você está estimulando o clitóris sobre essa área, dentro dessa área. E ali realmente não tem nada de buscar o ponto G para ejacular. A questão da ejaculação feminina, que eu achava também que era mito, a ciência pode quebrar um mito quando ela prova alguma coisa. Parece que sim. Tem algumas mulheres que ejaculam. No meu consultório, com um parceiro presente, eles confirmaram com 4 pacientes, com 4 mulheres, que elas ejaculavam. Né? E não é urina, não é nada. Mas isso é uma coisa exceção, como alguém pode nascer sem clitóris, como alguém pode nascer sem pênis, inclusive. A gente deu aula ontem de disfunção erétil. A Márcia, que você colocou, ela está sempre com a gente também nos cursos, né? Uma excelente sexóloga lá do interior de São Paulo. Então, a gente tem que entender que esse processo aí a gente tem coisas que vai mudando, né? Eu até fugi um pouquinho
que você perguntou, desculpa, o que foi mais mesmo, Nathalie, que eu estava falando? G. Do ponto G. Então, esse eu não continuo tem. dizendo, para mim não existe. Não e vou existe. ser sincero que muitos jornalistas deixaram de me entrevistar, porque quando vinham me perguntar, não é só sobre ponto G, vinham perguntar sobre ponto P, ponto C, ponto R, eu falava assim, é sobre o homem? Eu brincava com elas. Ela falou, não, é uma matéria que são nos Estados Unidos, que a mulher tem outro ponto, porque agora falaram no outro ponto dela também, que está ali perto da fúcula, ali no coisa. Aí, não, na parte de cima, perdão, na parte de cima, ali na coisa. Falou, ó, tudo quanto é ponto para complicar a mulher, vai ser falado que existe. Por que não fala em ponto no homem? Porque os pontos, ao invés de ajudarem, complicam. E complicam mais. Quer dizer, tudo quanto é... Porque mitos, o ser humano vai continuar produzindo adoidado, igual produz preconceitos. Ó, né? Até teve uma pergunta aqui perguntando se é ejaculação ou lubrificação abundante. Não tem como saber isso, né? Isso. Eu, na época, defendi ejaculação abundante. Mas não é, porque vem muito em jato. É um fluido que não parece ser só do transudato apenas. Parece que tem a ver algum resquício de próstata ali naquelas glândulas perto da uretra, chamam glândulas paruretrais ou de Skene, porque o que faz o homem ejacular é a contração da próstata. Parece que essas mulheres têm. Eu defendia, quando eu dizia que coisa, em 89, quando escrevi o meu livro, o primeiro livro, Sexualidade Humana, eu defendia que ejaculação feminina era realmente um mito, né? Era uma mentira com força de verdade. A ejaculação feminina. Hoje não, hoje eu diria que sim. Agora, ponto G, inclusive tem um estudo fantástico da Dinamarca, que eles fazem até a desmistificação, porque tem gente que fala que desmistificação é quebrar o mito. Desmistificação como você tem usado muito nas suas coisas, é desmascarar mesmo. Desmascarar. Eu fui ver a diferença de um com o outro, apesar que não é tão concorde, mas diz que desmistificar é desmascarar. Então, vamos desmascarar essa bobagem aí de ponto G, porque nós não achamos o ponto G, segundo os pesquisadores da Dinamarca. E o tamanho do pé do homem? Ele indica qual é o tamanho do pênis que ele tem? De maneira nenhuma, né? As pessoas têm um gene. Isso a gente ainda existe, né? Existe um gene para definir tamanho de mão, tamanho de pé, tamanho da pessoa, tamanho do pênis. Você pode ter uma pessoa muito grande, com pênis menor, uma pessoa pequena, com pênis maior. Na verdade, o tamanho do pênis geneticamente é definido. Eu fico muito triste quando eu, inclusive, tive durante 10 anos, eu tive um programa de televisão, 6 anos, 10 anos foi uma coluna de jornal. Num jornal de notícias aqui em Belo Horizonte, uma TV que representava a SBT na época aqui, e eu falava, eu acho que ainda representa, mas eu saí por quê? Porque em cada 50 perguntas que os telespectadores mandavam, que eu tinha que olhar para poder, separava 50, eles separavam lá nas cartinhas, porque tinha muito pedido de ajudas para tratar isso, tratar aquilo. Aí, o que vinha? Tamanho do pênis, chegar junto, orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano. Aí eu concluí o seguinte, se eu me coloco respondendo essas perguntas todas segundas-feiras, com Ibope maior, inclusive, com a Globo aqui, a gente ganhava deles na hora que a gente entrava, eu estava, na verdade, vaidade, graças a Deus, já tinha quebrado. E eu estava, na verdade, reforçando o sexo performático. Porque naqueles 3 minutos, 4, 5 minutos que você tem em televisão, por mais que eu tentava mostrar que sexualidade não é só orgasmo, que o tamanho do pênis não tem nada a ver, a vagina é um canal elástico que adapta a um tubo que adapta a qualquer tamanho de pênis. E eu não falava, mas se existe uma desvantagem ao tamanho de pênis muito grande, tem um sexólogo, que é educador sexual nos Estados Unidos, que escreveu isso num livro. Eu acho coragem também, porque se você tem um jovem que tem um tamanho um pouco maior, ele pode ficar também grilado. Mas, e ele escreve, esse sexólogo escreve no livro dele de educação sexual isso. Na verdade, tem nada a ver tamanho. Esse complexo do pênis pequeno é uma coisa que massacra
principalmente quando o menino é gordinho, né? E aquela gordura inguinal faz com que o pênis dele pareça menor, ou se ele tem muito excesso de pele, e aí ele sofre um bullying tremendo quando ele tira a roupa, e quando é que ele tira a roupa? Porque normalmente ele não tira, às vezes eles forçam ele tirar. E aí ele chega no meu consultório com 45 anos, nunca tendo relacionado com alguém, por medo realmente de achar, e quando ele mede o pênis dele em ereção, ele está às vezes na média ou até acima da média. Mas em flacidez, porque a gente não avalia pênis pela flacidez, não tem valor. Os pênis de tamanhos menores em flacidez, proporcionalmente ficam maiores em termos de ganho de tamanho do que aqueles pênis maiores em flacidez. Então, um que era 10, o outro era 12 em flacidez, um era 10, o outro era 11, o de 11 vai para 13, aumentou 2, o outro vai para 12. Não, aí aumentou 2 também. Mas normalmente o de 10 vai para 14, vamos colocar, e o outro vai para 14 também. Então, o que a gente vê... Agora, eu me recuso, às vezes, a falar... Eu entendo que muitos homens, acreditando que tem o pênis menor, o que fazem? Eles se protegem de intimidade, de serem amados, de amarem e não terem correspondência. Eles se protegem de relacionamentos. É tanto que não tem cirurgia para aumentar. É tudo desonesto. A maioria, a não ser micropênis, que é uma patologia endócrina e é muito raro. Mas, infelizmente, já teve aí profissionais falando em cirurgia para aumentar pênis, que provoca mais desastre do que a média do brasileiro, parece, em ereção. Mas você tem que contar 1,5 centímetro lá para dentro também, que é a haste, é em torno de 14. Mas entre 10 a 23 em ereção seria 12, 13 seriam normais. Mas eu realmente acho, agora olha para você ver, tem sexólogo que cria um mito em cima do mito. Quando diz assim, quando o tamanho não importa, o tamanho da varinha mágica, da varinha de condão, o que importa é a mágica que ele vai oferecer. Aí cria o mito que a mágica se dá pelo pênis. Né? Quem falou isso, inclusive, na época era sexóloga, trabalhava em sexologia, é a Marta Suplicy. Ficou famosa essa frase dela. Mas aí ela acabou criando outro mito, né? Quer dizer, poxa, a mágica do relacionamento... Gente, sexualidade é qualidade de interação entre pessoas naquele momento. Não existe bom de cama ou a boa de cama. Existem pessoas que naquele momento conseguem ter uma sintonia, ter uma vida muito saudável, prazerosa. Tem pessoas que, por formação religiosa, ou traumas na infância e tudo, ou problemas físicos, têm as limitações. Mas nem por isso deixam de ter uma sexualidade prazerosa. Não sei se você sabe, mas a bandeira dos homens ou mulheres que têm lesões medulares graves é um filme que chama Amargo Regresso. Uma história real de um homem que foi para a guerra do Vietnã e que voltou de lá, não paraplégico, tetraplégico. E numa vivência com uma mulher muito experiente, que já tinha tido muitas experiências sexuais, ela relata que nunca viveu experiências tão boas como uma pessoa como ele. É um filme quase bandeira desse pessoal, um filme antigo, mais ou menos da época da Guerra do Vietnã, mas depois chama Amargo Regresso. Então mostra realmente, tem nada a ver, ele provavelmente não tinha ereção nenhuma com a tetraplegia, não tinha, mas ele era capaz, vamos imaginar, né, ou aquele momento que ela viveu com ele, não só um momento, vários momentos, fez com que ela descrevesse os melhores momentos da vida dela. A Andréia perguntou o seguinte: o tamanho do clitóris é avantajado, significa que a mulher tem mais prazer? Depende desse avantajado, mas quanto maior a superfície do clitóris, em tese, mais facilidade dela excitar, né, dela ficar mais excitável. Tanto que muitos vibradores, estimuladores, são em sistema de ventosa para dar um pouquinho de engurgitamento. Agora, se ela tem um tamanho de clitóris maior do que a média e ela está com a autoestima baixa com isso, está envergonhada por isso, o fato dela ter biologicamente uma maior resposta não vai ajudar, porque se existe alguém que tem mais peso aí, é o emocional.
E aí ela vai se sentir incomodada, como algumas têm quando tem hipertrofia de pequenos lábios, que chama em aba de chapéu, e traz vergonha. É a única indicação realmente de cirurgia. Hoje está tendo um problema de clitóris mais avantajado, às vezes até muito grande, e que não regride, não tem, pelo uso de testosterona inadequadamente. Inadequadamente. A clitorimegalia, que é o aumento exagerado do clitóris, a voz grave, a E queda isso de faz cabelo com que não essas mulheres regride. também tenham mais prazer se elas acabam fazendo esse uso dessa testosterona, E, mesmo e que a- não isso. seja tratada? E isso que é triste, porque muitas vezes não. Não. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, porque primeiro, sexualidade não é qualidade dela só, é qualidade de interação com o outro. Imagina, até pode piorar mais a interação com o outro se ela aumenta o seu desejo e o outro não tem tanto Não desejo. acompanha. Então, assim, nunca a gente... E outra coisa, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ano passado, ela fez uma campanha com folders, com muito material na mídia, que era assim, saúde em alta, testosterona em baixa, para mulheres. Saúde em alta, se você quer ter uma saúde em alta, pare de tentar testosterona. Porque muitas usam esses implantes ou essa testosterona para quê? Para não engordar, e não é verdade. Então, para ter muita massa. Eu sei Massa que magra. homens que tomam essa testosterona vão no meu consultório depois de passarem por urologista com um testículo do tamanho de grão de feijão. E aí vão Nossa. ter problemas, porque se o testículo não voltar a funcionar, eles vão ter problema não só da sexualidade, falta de libido e de ereção, mas também de reprodução. Então a gente tem que tomar muito cuidado dessas. Tem realmente hoje medicamentos pró-sexuais. Afrodisíacos, nesse contexto aí de magia, não. Funciona Mas mesmo? tem alguns medicamentos pró-sexuais que estão sendo estudados, bem desenvolvidos na Alemanha e no Japão, 2 centros muito avançados, e a gente fica feliz quando, no Brasil, e particularmente Minas Gerais, é onde tem um centro, na Faculdade de Medicina, pessoas que trabalharam comigo, ainda trabalham comigo, estão desenvolvendo um trabalho com tribos terrestres, com que tem uma substância que chama protodiocina. Para o homem não mostrou nenhum efeito ainda positivo, mas para as mulheres menopausadas, o Numenacme pode melhorar o desejo, pode melhorar a lubrificação. É lógico, não vai melhorar o desejo de uma mulher por um homem que é hostil a ela, se for outro problema. Agora, ajudam sim e os trabalhos estão sendo publicados nas principais revistas internacionais do mundo. E a gente fica muito feliz, coordenado lá pelo professor Selmi Fabienne, professora Fabienne. Um foi meu residente, a outra pessoa é meu braço direito, braço esquerdo, que é a Fabienne. E a gente está vendo, no início, muita resistência, porque fitoterapia, infelizmente, as manipulações que são feitas na maioria das farmácias, às vezes não tem realmente, não é que não tem a quantidade, mas não tem a purificação que tem para você extrair do tribulus terrestre essa substância que chama protodiocina, na quantidade ideal. Por isso que não é um remédio também muito baratinho, não é tão caro, mas porque não é tão simples fazer. Lógico, você compra uma cópia ou você compra um que é associação. Tem gente que faz muitas associações e manda formular, mas não tem, né, marca peruana e seja lá um monte de coisa, está todo dia aí nas internets, mas não tem realmente a eficácia que tem esse tribulus terrestre de um laboratório sério, no caso aí a Herbário, que é muito interessante, as pesquisas que estão sendo feitas. E vão começar a serem feitas no exterior também. Tá? Olha, que legal. Perfeito. Ó, tá, todo mundo adorou. A gente está com o tempo curto aqui. Vamos encerrar em 2 minutos. Mas eu quero muito, muito agradecer mais uma vez. Foi sensacional. O pessoal está dizendo que foi um presente para deixar gravado. Vai ficar gravado. Então, vocês podem assistir de novo. E eu quero, de novo, só expressar aqui minha gratidão. Vou te passar a palavra e encerro, tá bom? Diz que gratidão é memória do coração. E desde aquela vez e tudo, tá no coração o prazer que foi da outra vez. Eu também sou muito grato estar com você aqui nesse momento, com as pessoas que participaram. Eu estou muito feliz e fiquei mais feliz ainda sabendo que eles gostaram.
Muito obrigada Uma a todo boa mundo, semana viu? para todo mundo, tá? Para você também. Obrigada, Tudo de viu? bom, sucesso, paz e tudo. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.